eu gostaria de compartilhar sobre consolidação. Eu acredito que esse é um tema oportuno devido ao grande avivamento que nós estamos vivendo. Esse período de colheita maravilhoso que Deus está nos dando aqui na RUG é um momento para você refletir e avaliar como é que está sendo a sua consolidação, como está o processo de consolidação na sua igreja, na sua célula, na sua rede. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero poder compartilhar aqui o que é consolidação, como você pode fazer para melhorar o seu processo de consolidação, onde é que ela inicia, onde é que ela termina. A consolidação é apenas o começo, depois você vai continuar o discipulado. Mas antes de falar sobre o que é a consolidação, eu gostaria de falar um pouquinho da importância da consolidação. A consolidação é um fundamento que você não pode negligenciar, não tem como você negligenciar. É uma base, é aquilo que vai... é a estrutura para o seu crescimento. Se você quiser crescer de maneira saudável na sua célula, na sua rede, você vai ter que se avaliar em relação à consolidação. Você vai ter que aprender mais sobre consolidação. Existe uma ligação muito fina entre a multiplicação e a consolidação que você executa na sua célula. É um fundamento, é uma base. Olha, eu sempre costumo dizer como exemplo, utilizar a fundação de uma casa normal. Quando você vai fazer uma construção, você investe um alto valor no fundamento, na fundação. Porque é aquela fundação que vai suportar todo o peso das paredes, da estrutura. Se você for observar a construção de um prédio, ali eu tive o privilégio, a oportunidade de ver ali a construção da fundação de um prédio, você percebe que é feito um alto investimento na fundação. Um alto investimento. Se você pegar um prédio, por exemplo, de 40 andares, você vai ver que abaixo da superfície tem o equivalente a 20 andares de profundidade só em fundação. O que eu estou querendo dizer com isso? É claro que é uma ilustração apenas. Eu estou querendo dizer que quanto maior for o seu investimento na base, maior vai ser o seu crescimento. Não tem como você crescer se você não prestar atenção para os fundamentos. E a consolidação é um desses fundamentos indispensáveis. O seu crescimento está totalmente ligado, direcionado, está aliado ao quanto você investe na sua base. Por exemplo, se você pegar o segundo maior prédio do mundo, ele tem mais ou menos mais de 800 metros de altura, mas na sua fundação, abaixo da superfície, existe mais de 600 metros de profundidade na sua fundação. Então, se você quiser ter um ministério prevalecente, uma célula que multiplica, você vai ter que observar como está sendo feita a sua consolidação. Você vai ter que aprender e investir muito nessa base sólida. É uma base sólida para o crescimento. Então vamos lá. Antes de você entender o que é consolidação, você tem que entender o princípio por trás do conceito. Quando a pessoa aceita Jesus, ela é um bebê espiritual. Quer você queira ou não, qualquer pessoa que aceita Jesus é um bebê espiritual. E como tal, ele precisa de cuidados especiais. Vamos lá, um bebê natural, ele não consegue se alimentar sozinho. Ele é totalmente dependente dos pais, para tudo, para dormir, para tomar banho, para se alimentar, para tudo. E ele precisa muito de carinho, de atenção, de amor, sabe? De cuidado, de supervisão. Tem pais que acordam de madrugada só para ver se a criança está respirando. É assim. De forma semelhante, o novo convertido você vai ter que cuidar dele também. Você vai ter que ter uma atenção, cuidado semelhante a um bebê natural. Ele é um bebê espiritual, ele não vai ter motivação para orar, por exemplo. É você que vai ter que ajudar ele a ter um relacionamento com Deus. É você que vai ajudar ele a ler a palavra, a se alimentar. Um bebê espiritual não vai ter motivação suficiente para ler a Bíblia. Então você vai ter que estar lá do lado dele, lendo junto com ele, orando junto com ele, ensinando. Como é que a criança aprende? Eu tenho percebido, tenho 2 sobrinhos e tenho percebido isso. Eles aprendem por observação, muito mais do que ensino por observação. Então você vai ter que relacionar com ele, vai ter que andar com ele, mimar um pouquinho. Você vai ter que ser cristão para que ele possa absorver pelo seu exemplo. Você vai ter que dar para ele leitinho. Uma criança precisa de leite para se alimentar. Então você vai ter que também dar os rudimentos da palavra de Deus. Então, para concluir esse primeiro momento, eu gostaria de dizer que a consolidação é muito importante. Você não pode negligenciar. É fundamental para a sua multiplicação e para o seu crescimento. Você vai ter que investir em consolidação, principalmente depois de um batismo. Na igreja brasileira, a gente está muito acostumado em comemorar e a gente celebra muito. E tem que celebrar mesmo quando alguém aceita Jesus, quando alguém se batiza. Mas não para por aí.
A mesma alegria e a mesma motivação e paixão que você tem quando a pessoa aceita Jesus, você deveria ter quando ela se batiza depois, quando ela está dando seus primeiros passos na fé. A mesma motivação e paixão por ver a pessoa aceitar Jesus, você deveria ter para consolidar, para acompanhar ela nesse processo de crescimento. Uma pessoa não vai conseguir crescer sozinha, ela precisa de alguém supervisionando isso. Então, no próximo bloco, eu quero poder compartilhar com você algumas dicas de como é que a gente faz isso aqui na RUG, como é que a nossa liderança tem nos ensinado. Esse era um tema que até um tempo era colocado de lado, era colocado como segunda categoria. Mas Deus tem usado pastores como o pastor Walter e nossa liderança na RUG para trazer luz a isso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você continuar conosco no próximo bloco. Até logo!